Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Graças a Deus, graças a Deus. 19 horas e 35 minutos. Está entrando no ar aí para a glória do nome do Senhor, mais uma vez o programa Emoções à Luz da Bíblia. Sim, para você que está ligadinho conosco, hoje é segunda e o nosso encontro aí da segunda-feira, né, de todas as segundas-feiras, a partir das 19h30 nós estamos aí reunidos nesta programação.
E que bom, que maravilha saber que você está ligadinho conosco aí para mais um programa Emoções à Luz da Bíblia. Vai curtindo, compartilhando, nos ajudando aí a fazer esta programação, tá bom, minha gente? Forte abraço, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta programação. Glória a Deus, também quero cumprimentar os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à nossa live da segunda-feira, nessa noite gelada de junho, terminando o mês de junho. Cumprimento os irmãos com um abraço bem afetuoso, bem quentinho e fiquem conosco até o final. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor, boa noite. Muitas vezes hoje o assunto é frio, né? Mas já é alguns anos já que eu estou torcendo que teria que dar uns 2, 3 dias de temperaturas negativas, porque já há alguns anos que não dá, né? Teria que dar, porque a gente entende assim, que no início do nosso outono, rapaz, quanto bicho, quanta mosca, quanto troço que tinha, e esse problema de dengue, e às vezes tá ali, né? A gente padece um pouquinho, né? Que a gente tem um fogãozinho, uma lareira, um aquecedor, né? O casal senta mais juntinho, o filhinho já quer sentar no colo também. Tem aquele aconchego, tem o seu prazer, né? Tem a sua coisa boa no inverno também, né? Então a gente tem que. A gente não pode estar reclamando muito e tentar usufruir disso, sabe? Não tem lareira, que nem eu, não tenho lareira, não tem nada, bota um cobertorzinho por cima e fica ali, né? Amontoadinho ali, que nem agora. Eu tô olhando de touca, né? Não, tá assim, olha. Porque eu vou botar a luva também. Não, né? bota. Glória, né? Benção, né? Inverno é vida. Um bom frio, um bom vento, uma boa geada para todo mundo. Vamos encarar. Minha filha Estela assim, ó. Vamos encarar. Vamos encarar, gente. Vamos dar glória. É bem bom. Eu sei que o pastor tá dizendo aqui que não gosta de frio. Pra fugir não dá, né? Mas começou o inverno sexta-feira. Quando vai terminar o inverno? Eu tô brincando, gente. Tô brincando. É verdade, a gente tem que... Aqui, a gente tá falando hoje no serviço. Tem a irmã de um colega de serviço que ela mora lá no Rio Grande do Norte, no Natal, né? Daí lá não tem isso aí. Lá é sempre verão, né? Daí, falando lá, mas será que daí também não é só verão, né? Ou só frio, né? Os extremos não são bons, né? Então a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem as 4 estações certinho, né? definidas, às vezes faz tudo num dia só, as 4 estações, mas tá valendo, né? Então, vamos dar glória a Deus, vamos se alegrar, né? Vamos fazer vaca atolada. Hoje é vaca sopa, feijão, né? fogão a lenha e vamos encarar o inverno aí pra glória de Deus. E agora eu tava vendo aí no alerta de geada pra amanhã de manhã. Então quem vai trabalhar cedo amanhã, dá um jeito na vida. A gente viu uma reportagem ontem sobre São José dos Ausentes. E lá faz frio todos os dias agora no inverno. A neve, uma vez no ano cai a neve, mas a geada é praticamente todo dia, né? Então, eu falei pro Gustavo, vou me mudar pra lá, eu acho, né? Porque... Como é que é o nome da cidade? São José dos Ausentes. É por isso que não para ninguém lá, muito frio. Tu sabe, a temperatura máxima é 23 graus, tu sabe pensa? O que a gente podia fazer? Fala. Viesse de camiseta pra cá hoje. Não. Se tu gosta do frio, tu só não te agasalha. Eu sabe? gosto do de frio. De dedo, eu não disse que eu gosto de passar frio. Frio é diferente. Viesse sim, mas eu não tô com muita roupa, que nem alguém aí que tá indo pro Polo Norte. Alguém que tá de touca, eu tô preparado, eu vim preparado, sabe? Mas eu vi que eu vou ter que fazer que nem a cebola, né? Aí as camadas. Tem que tirar umas 2, 3 camadas aqui. Então, se um dia eu parar de vir no programa, é porque eu fui morar em São José dos Ausentes. Não, vai pra um lugar melhorzinho, né? Vai lá pra Patagônia. Então, vamos fazer uma enquete aqui, vamos ver com os irmãos aí. Ausente, muito nomezinho já Os irmãos que participam com nós vão dizer aqui o que é melhor, se é o inverno ou se é o verão. Vamos lá de música, vamos lá de louvor, já é 19 horas e 51 minutos. Então esse louvor vamos oferecer pro pessoal que doou os brindes da noite. Não quero interromper o teu
orando, eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama com minha adoração. O mundo é um oceano e a carne é um furacão. Minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço
este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Aleluia. Graças a Deus, 19 horas e 56 minutos, 19 horas com 56 minutos. Vou deixar minha xícara aqui, ó, que daí vai aparecer, que agora eu vou aparecer com esse cara do CNN lá, ó. Porque o CNN olha. usa uma xícara? Eles usam uma xicrinha, né? Capaz. Estão lá fazendo programa, eles fazem assim, ó. Eles dão uma... Eles não tomam nada, mas nós estamos tomando um cafezinho quente aí do Tavo. Né, para aquecer as coisas vocais. Aham. Mas E- eles tomam sim. Toma nada, só faz assim, ó, molha o bico, nem dá pra... não tem nada dentro, é só pra enfeitar. Mas o nosso aqui tem, ó, cafezinho quentinho do Tava aí, ó. Falando ainda do frio, né, a gente tá... Eu tô brincando aqui, né, eu prefiro o inverno, sempre eu prefiro o inverno, até porque o meu trabalho diminui bastante no inverno, né. Então, já... Ó, até agora ele tava... Mas, eu achei não, que tu ele tava sabe... falando sério. Não, eu tava brincando, só que... Sabe por que eu falo assim? Porque quando eu vou dormir de noite, né, que eu me deito, assim, eu me tapo com as cobertas, eu fico pensando quanta gente na rua, né? Sim. Sim. Então, assim, para as pessoas que não têm, é muito pior o inverno do que no verão. É muito pior, né? Sim, verdade. Tipo, uma... Que não tem condições, né, uma de noite ter tu passando frio, né? Não é cobertorzinho a tu mais, não né? dorme com frio, tu não dorme. Inclusive tem situações aí que chega ao extremo das pessoas morrerem por hipotermia, né? Então isso que eu tô falando, eu particularmente eu prefiro, eu gosto do frio também, porque assim a gente fica mais à vontade, assim, mais, né? Mas eu penso assim, sempre quando eu vou dormir, eu agradeço a Deus pra gente ter uma casa, ter um agasalho, né? E tem muitas aquelas pessoas que não têm e passar frio não é legal, né? Passar frio não é legal. E então, por isso que a gente brinca e tudo, mas a gente entende que tem pessoas que infelizmente têm mais dificuldades nessa época do ano aí. Mas o Senhor vai nos ajudando, dando graça em nome de Jesus. Nós falamos sobre isso ontem, eu e uma amiga nossa, falando sobre o frio, né? E daí, se a pessoa que inventou aquela mantinha, sabe? Aquela mantinha, a gente diz a mantinha do Paraguai, a mantinha de Sim, sim. É uma pessoa muito abençoada, porque é um produto quentinho, barato, que é E uma coisa... bom, né? E bom. Gostoso de Uma- deitar, né? Que ainda? Aquela cobertinha lá que tu me deu uma, por sinal. Falando em dar É uma mantinha, é barato, todo mundo tem condições de Tem. comprar uma manta e dar pra alguém, ou até a pessoa se comprar ela mesma, porque é uma manta barata. Muito barato. E uma peça esquenta um ser humano, até quem dorme na rua. E outra, tu lava e em poucos minutos tá seca, pode usar de verdade. novo. Então, a pessoa Sim, que essas aí inventou que- a mantinha, assim, ó, é uma pessoa muito abençoada por Deus. Já ali, chegar ali, pá. E tu Uma vai mantinha nos bem- grandes centros, assim, Uma vez ó. chamava o cobertor de os pulguentes, né? Você lembra? Não, mas Mas o é o miorado. A mantinha é um pulguente miorado. O pulguente já tem o nome, ele pinicava, né? é. E esse aí não. E tu vai nos grandes centros, assim, a gente vê que os moradores de rua, todos têm uma ou duas Tem. mantinhas. É. Então, assim, já, né, é uma coisa muito legal. Eu gostaria de saber quem inventou a mantinha. Falando em... Olha, a Vanessa tá dizendo, ia Cookie falar me serviu- desse homem Me serviu um aí. cafezinho, né? É. A do senhor entortou a colher, né? Sim. Aí eu fui ver assim, ela fez sinal de 2 colherinhas, né? Eu fui ver assim, eu vi que a colher estava dura. Você derreteu também. Que nada, ela estava atolada. Peirada no açúcar. Atolado no açúcar. Marciane. Tá bom de açúcar? Mas tá louco, né? Cara, como? Tá bom demais de açúcar? Tem que pegar uma pazinha pra mexer. Ai, me A colher desculpa, não, é que então, o mas senhor gosta de tô café bem brincando, doce, tô né? brincando. Misturamos mais um Não pouquinho falei se de- tá muito doce. Não, tá bom. Sobre a gente, lógico, a gente está nesse assunto sobre valorizar, né? Eu me lembrei da história do pastor, né? Porque, por exemplo, tu tem as coisas em casa, tu não dá muito valor para ela porque tu ainda não passou Não. o outro extremo, que É. o irmão Joaquim falou. Tu não passou o outro extremo, então, né? Agora, principalmente passar para ver que nem o caso do pastor, que ele ficou em cima de uma chapa, na enchente, molhado, passou frio. Né? Eu encontrei ele aquela manhã, né? Ele estava pálido, ele estava totalmente Muito diferente. triste, muito Tava triste. muito frio. Aí quando ele veio aqui para a igreja... Quase que eu aqui vou no pra Tia- Macedônia. Né? Veio aqui para a igreja, tomou aquele banho quentinho e se deitou aqui com o edredomzinho. Cara, o que ele mais amou, eu creio, na hora. É, né? verdade. Aí ele deu valor, Sim. senhor, rapaz. Sabe? Então, às vezes a gente tem, né? E tanto É. faz, né? Mas provavelmente passar lá
sabe, o outro extremo para ver, né? Sobre encarangar. Um dia eu quase encaranguei também, né? A gente sabe o que é isso, né? E quantos naquela noite passaram frio, né? Ficaram. Sim, Teve quantos, gente. né? Centenas de pessoas, Sim, né? sim. Praticamente, né? Centenas de pessoas, né? Que na verdade a gente passa, assim, que nem no nosso caso aqui, um extremo, né? Um acontecimento inesperado, assim, mas tem pessoas que todo inverno é essa luta, moram em casas humildes, né? Que daqui a pouco não tem um forno, daqui a pouco não tem aquela sarafinho, tem frestas, entra frio, né? E aí tem as crianças, é tudo assim. O inverno ele judia mais das pessoas mais humildes, né? O verão também não é fácil, mas o inverno judia mais das pessoas mais humildes. Por isso que no caso aí, que nem o irmão Júlio colocou ali, daqui a pouco a gente tem alguma coisa em casa para doar, ou não usa, ou tá ali, tem gente precisando, né? E às vezes eu penso assim, ó, as pessoas estão prontas sempre para ajudar, né? O que falta às vezes é aquele elo de ligação, né? Em saber quem tá precisando e quem tem para doar, né? Esse que é o elo que às vezes falta, né? Então daqui a pouco se a gente conhece alguém que precisa ou conhece alguém que tenha para doar, para fazer essa ligação aí. Mas vamos fazer assim, ó. É uma coisa que está se criando agora, né? Está criando um corpo. Vamos usar essa live, vamos usar essa comunicação, essa turma aqui que nos rodeia, né? Que escuta toda segunda-feira a nossa live. E a gente, não, é verdade, eu tenho lá uma mantinha. É verdade, eu tenho um lençol ali, eu tenho aqui, eu tenho lá. E também a gente sabe assim, quem está precisando. Eu sei de alguém que precisa. Sabe? A gente vai se criando zeros, a gente vai se entrelaçando e muitas pessoas podem ser abençoadas por algo que eu tenho que eu nem sei, que está lá. Sabe? Tá lá empilhado 3, 4 invernos já e não. Que nós possamos ser essa humildade. Não, eu quero um. O vizinho lá quer um também. E a gente vai usando, no caso, esse endereço da loja, da igreja, para essas pessoas granjearam essas coisas assim, sabe? Que nem o pastor falou, né? Tem gente que precisa mesmo, sabe? Tem esse pessoal que vem do norte aí, que nem esse rapaz que estavam pedindo ajuda esses dias. Lá em cima eles não têm, eles nem têm roupa de frio. Não tem. Sabe? Então daí eles vêm pra cá, né? E aí é um clima bem totalmente diferente, totalmente né? Preparado. Às vezes ainda não arrumaram trabalho para poder se comprar alguma coisa, a prioridade é alugar uma peça para morar, então assim, é bem complicado mesmo a situação. Bem complicado. Quem tiver para doar, doe, porque o que a gente vê agora muito é brechó, né? Vender, não uso mais, vou vender. Não, doa para alguém. Doa para alguém, é muito mais gratificante do que aquele valor que tu vai ganhar ali numa peça de roupa usada. Nem vai utilizar aquele dinheiro. Tenho certeza que se alguém der um brado aí, tem lá um pessoal que precisa, que os irmãos aqui da nossa cidade são de bom coração. Sabe? São de bom coração. No caso, assim, se alguém bradar que precisa, vai vir o mantimento. Vai vir, sabe? Então, né, às vezes as pessoas estão inibidas de pedir, né? Agora com esse frio aí, misericórdia, né? Então que os irmãos fiquem atentos e vamos criar aí, quem sabe, não só hoje, segunda-feira que vem, durante todo o mês, pode ser. Então tá, 8h10, a Marciane vai ler a palavra aí pra nós, depois o Gustavo vai cantar mais um louvor e assim nós vamos continuando aí a nossa programação. A palavra de Deus desta noite, que nós vamos meditar, comentar, tá lá no livro dos Juízes, Juízes capítulo 1, eu vou ler do versículo 11 ao 15. É uma história um pouco conhecida. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu li e me saltou aos olhos essa história. E hoje a gente vai meditar. Eu até comentei com o pastor, pensei, acho que não vai, porque não, né? Mas vamos conversar sobre ela. Tem muitos ensinamentos. Tudo que a Bíblia coloca é porque alguma coisa quer nos ensinar. Então vamos lá. Juízes, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai.
Ela desceu do jumento e Caleb lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Amém. Vamos lá de louvor, depois nós voltamos então com a palavra do Senhor. Você pode continuar comentando aí em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia. Mariano já cortou eles antes da hora. Glória a Deus. Não. Tá ligado, ela já me negócio cortou aí. aqui, agora cortou você lá. Não, assim não dá mais. Aleluia. Vamos lá então, Marciane. Vamos lá. 8h20, tu nem começou ainda a pregar o teu rascunhozinho aí. Vai É que falar. hoje tá frio, tá maravilhoso. Tá louco, O programa cara. Olha. tá maravilhoso como sempre. Bom, então como nós falamos antes, nós vamos meditar hoje sobre a Axa. Quem é Axa? Quem é essa pessoa Quando tiver minha filha, eu vou botar o nome dela de Axa. que teve um espaço na Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas Deus mandou esses homens colocar o nome dessa mulher. É uma história bem curta, aparece uma vez o nome dela e ela está sendo dada em casamento, né? Antigamente, nos tempos da Bíblia era assim, ainda existe alguns países que as filhas são como que vendidas, né? Negociada. Não é vendida, Negociadas, né, velho? vendidas. Ele fez um desafio, né? É, isso aí. Era o dote, né? É, Não, eu tinha- ali, lógico, foi feito um negócio, uma proposta, Um desafio, né? é. Isso ué. aí. Uma proposta, ó. Então, Se agora fizer tá- aquilo lá, tá me incomodando aquele cara lá, dá um cagaço nele que eu, né? Sim. É uma proposta, né? Mas era o dote que se pagava, né? É, e aí ela entra nessa história, assim, ó, das lutas de Israel, né? As lutas de que o povo de Israel tinha que lutar. A gente, quando lê, assim, todas as histórias, Não, todas não sabe. as guerras que realizaram, a gente até meio que se questiona, mas eles estavam seguindo as ordens de Deus, né? Eles tinham que entrar nas cidades e passar a espada em todo mundo, conquistar aquele território e eliminar os ímpios. Era a ordem de Deus, né? Então aqui é mais uma dessas conquistas, né? Que Caleb, depois o pastor, o irmão Júlio vai explicar quem é o Caleb para os irmãos. Senão eu vou me estender Como é demais. que é o nome do Matias Caleb, do filho do irmão que tava aí onde? É uma guerra acontecendo lá, né? E aqui também era uma guerra, uma disputa pelas terras que Deus havia prometido aos filhos dele, né? Então Caleb oferece a filha, né, para quem conquistasse aquela cidade, e o sobrinho dele se colocou à disposição para conquistar as terras de uma cidade chamada Kiriat Sefer. É difícil falar essa palavra. Eu falei várias vezes elas para decorar, mas não consegui, né? E em troca ele deu a filha. Quem conquistasse aquele território receberia a filha Axa. E é sobre ela que nós vamos meditar hoje. A atitude dela que ela tomou, a subordinação dela ao pai, aos mandamentos de Deus daquela época, todos eram, né, serviam a Deus conforme as ordenanças, né? E ela também na mesma linha, servindo, obedecendo ao pai, né? Então nós vamos meditar sobre isso. Verdade. Nós vamos falar então sobre esse grande homem de Deus, Caleb, né? E por consequentemente sua filha, seu sobrinho, que era filho do irmão mais novo de Caleb, o Otniel. E a gente percebe então que Caleb, quando ele vai espiar a terra lá, 40 anos antes, ele espia essa cidade aí. É uma cidade montanhosa, é um lugar de montanha e lá tem gigante. Quando ele volta, né, para dar o relatório para o Moisés, o Moisés disse, ó, a terra que tu espiou, essa terra aí vai ser a tua. E aí passou-se 45 anos que eles estavam ali, e conforme eles iam entrando na terra prometida, o Moisés ia dando, né, as terras para as tribos. 2 tribos ficaram aquém do Jordão, nem atravessaram o Jordão, ficaram pro lado de cá. Quando o Caleb ele vai reivindicar a sua parte da terra, ele diz para o Josué, eu quero aquela terra lá, porque quando nós voltemos de espiar, o Moisés me prometeu. E eu tinha 40 anos quando ele me prometeu, estou com 85 agora, mas o meu vigor ainda é o mesmo. Só que tinha um problema. Essa terra que Caleb queria estava habitada ainda por gigantes. Uma terra de gigantes. E aí ele vai propor o desafio, né? Ele vai dizer, olha, quem vai lá matar o grandão, casa com a Axa. Isso daí, irmão, pra gente parece um pouco
estranho, né, para nossa cultura aqui do Ocidente, né, falar isso. Mas a gente percebe que lá no Antigo Testamento é bem comum isso daí. Nós vamos ver, por exemplo, que quando Davi matou Golias, uma das recompensas para quem matasse o gigante era se casar com uma das filhas do rei, né? Então o Otiniel, que é sobrinho do Caleb, e ele deve ter puxado a macheira do tio dele, né? Porque nós vamos entender que quando Israel sai do Egito, são mais de 600 mil homens acima de 20 anos, né? E que quem vai entrar na Terra Prometida com essa idade é só dois. Só dois homens entram. E dentre eles está o Caleb. Então a Axa, ela é filha de um grande cara. E o Otiniel é sobrinho de um grande cara. Então, o Otiniel vai aceitar o desafio, vai lá tomar a cidade, vai receber a Axa como esposa. Só que a terra que o Caleb deu para eles, evangelista, era uma terra no Negueb, né? É uma terra desértica, uma terra seca. E aí então vai chegar onde a irmã Marciane leu, que a Axa falou pro Caleb, ó, pro Otiniel, vai lá, né? Vai lá e fala com o pai lá que nós precisamos de uma coisa melhor. Porque o que adianta nós ter terra? Porque lá, como os irmãos sabem, no Oriente Médio, hoje já se tem muitas tecnologias, mas na época não tinha nada, eles dependiam único e exclusivamente das fontes, dos poços, da chuva, que era muito rara. Então, a Axa vai entrar na história agora, ali no capítulo 1, no versículo a partir do 11, porque o cenário é o seguinte: ela está casada com Otiniel, ela está cumprindo com a vontade de Deus, mas ela está com um problema, ela não tem água nas suas terras. Sim. Então agora ela identifica o problema e ela precisa... Eu sempre digo, não basta só identificar onde está o problema. A partir da identificação do problema, nós precisamos caminhar em direção à solução. E é isso que a Axa vai começar ali conversando com o Otiniel e depois com o pai dela, a evangelista Petrúquio. Pois é nessa parte aí que eu me deparei, sabe? Entende? Da vida que nós temos, né? Do jeito que nós vivemos, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, se nós estamos se agradando daquilo, se tá bom assim, sabe? Porque aqui na história aqui, o pai dela, ela tá vivendo numa terra boa, ela tá vivendo na casa dos pais, entende? Ela tá vivendo num lugar assim que tinha muitas condições, e agora ela, por moeda de troca, né, com o Otiniel, né, ela entendeu assim que ela ia padecer demais, né, que ela ia padecer demais, que não seria legal daquilo. Mas a vida quis isso para mim, né? Deus quis assim, e vamos viver essa vida miserável o resto da vida, sabe? Muitos estão hoje vivendo essa vida miserável, entende? Achando que não tem mais uma porta, não tem mais como fazer, né? Tem? Muitas vezes que nem a Bíblia fala, não, clama a mim, né? Clama a mim e responder-te-ei, né? Quem bater, a porta vai se abrir, né? Ontem até os irmãos cantando assim, para nós chamarmos a atenção de Jesus. Nós temos que chamar a atenção de Jesus para a nossa vida. Nós vamos colocar a situação, entende? Muito bem, eu estou aqui agora, mas eu preciso mais, entende? Eu preciso mais, eu quero que esse lugar seja abençoado, eu quero que esse lugar seja um lugar diferente, entende? Eu quero que a minha filha, meu filho, seja um lugar diferente, que meu esposo venha ter um lugar diferente, que eu venha ter uma vida diferente. Nós não podemos achar que tudo bem, foi uma negociata feita, e agora o Caleb, que é o pai da menina, deu para o Otiniel, que é as terras, e ela vai lá achando que tudo bem, que ela é uma coisa mecânica. Mas não, eu digo, o nome dela está na Bíblia porque ela não se agradou, sabe? Ela, quem sabe, por muito tempo conversou com o marido dela e ali acharam ali sabe, palavras, fórmulas e maneiras para voltar nesse Caleb, para voltar para ele lá e pedir algo para ele. Quem sabe, na hora assim que eles foram lá para pedir, vai que de repente ele atende, vai dar lá uma terinha mais meia boca, né, que diz o pastor Rafael, sabe? Mas não, se nota que quando eles chegaram para colocar a situação pedindo, sabe?
Não se tu tem para dar, não. Pediram porque ele tinha para dar. Ele era dono de um território muito grande, ele tinha para dar. Chegaram lá pedindo, e se nota que pela palavra ele deu as fontes menores e as maiores também. Ele deu além do que ela pediu, ele deu além do que eles desejavam, do que eles precisavam. Então esse além hoje falta para mim. Esse além hoje está faltando para muita gente que está achando que essa terra seca foi dada por Deus. Quem sabe que Caleb pode ser colocado como Deus, que Deus tem para dar, e Deus deu aquilo e agora vão ficar assim. Né? E essa mulher não, ela buscou maneiras, formas para voltar lá onde que estava Caleb, que era o pai dela, para colocar a situação para ele. Não, eu quero mais. Ela mostrou iniciativa, ela teve sabedoria, porque as mulheres não tinham muito direito de voz, de vez, né? Tanto, como o pastor colocou, ela foi usada como moeda de troca, né? E todas as filhas eram assim. Labão usou ela as foi duas, usada como um incentivo para alguém Otoniel ganhar do gigante. E o Otiniel já estava de olho nela, né? Porque ele tá falou, com gigante, comigo né? mesmo esse negócio aí. Tá com gigante. Então ela teve essa iniciativa e ela foi uma mulher muito corajosa também, porque tipo, ela pediu pro marido, mas o marido aqui não fala se o marido quis ir ou não. Vai tu, né? Teu e pai. Ela foi. E cada detalhe dessa palavra, assim, tem um ensinamento, né? Ela não foi assim de qualquer jeito no pai dela. Ela foi de mula lá, ela desceu da mula, tem todo um ritual ali para chegar até no pai dela. E o pai atendeu ao pedido dela, né? Que nem tu falaste. Ele não deu só as fontes de baixo, ele deu as de cima também, né? E ali também tem uma explicação. Por que ele deu as duas fontes? Ele podia ter dito, não, vou te dar só essa aqui, o resto vai ficar para mim. Mas não, ele entendeu que a filha dele, a herança dela, dali ia vir toda a linhagem dele, precisava de um lugar melhor. Porque no deserto, o que eles iam fazer no deserto? Iam passar necessidade. Porque o deserto, nós aqui, a gente imagina como é o deserto, mas eu acredito que quem vive lá deve viver muito pior do que nós aqui no inverno, né? Não tem como tu plantar, como tu colher nada, né? Tu sabe que foi colocado aqui sobre aceitar a terra seca, né? O caso do Otiniel, que era o marido dela, ele já tinha feito um trato. Entende? Ele já tinha feito um trato. E o trato dele foi de ganhar a mulher. Né? Foi de ganhar a mulher. Ele foi lá, fez guerra, conquistou a cidade, conquistou o lugar pela filha. E agora, por exemplo, se fosse ele voltar lá, não, agora eu quero um pouquinho mais. Até nós poderíamos questionar ele. Você vê a história, ela é rezada diferente, sabe? Que ela pegou e foi lá, né? Então, muitas vezes, o caso de nós aceitarmos ou não, sabe? Entende? De ter mudança ou não na nossa vida, sabe? Nós fazemos assim que são dezenas, centenas de pessoas que estão vendo a fonte, tanto de baixo quanto de cima, estão vendo a terra boa, mas não querem sair do baraco. Sabe? Querem que alguém vá. Não querem sair Querem dali. que alguém vá. Tem bênção para a nossa vida, sabe? Tem fonte, né? Tem água brotando, tem bênção brotando, mas as pessoas não estão tomando a atitude que essa irmã tomou. De chegar em Deus e pedir, aí Deus, estamos aqui. Aí a gente vai esperar assim que o Senhor venha prover, que Ele venha pegar o mapa das suas bênçãos e venha nos colocar ali também, naquele livro ali, sabe? Que um dia nós vamos tomar posse. Se ela não tivesse se manifestado, pode ser que Caleb ia entender que ela estava gostando de morar no deserto, né? Se nós fizermos um paralelo, né, entre, por exemplo, igual o evangelista falou, assim, tratando o Caleb como se fosse Deus, para nós, no caso, porque a Axa, ela identificou o problema e ela foi procurar quem podia resolver o problema. Isso. Né? Ela identificou o problema, ela não ficou murmurando com um amigo, com um vizinho, ela foi lá no pai dela, que era o cara que poderia resolver o problema e resolveu o problema dela. Né? Então, mas o que levou ela a procurar o pai dela de novo? Ela falou com o marido, mas a Bíblia disse que quem foi falar com o Caleb foi ela. Né? Então, a gente precisa entender também nessa parte aí, que numa sociedade patriarcal de homens, ela tomando a frente, ela nos dá um ensinamento de que a mulher também tem responsabilidades. Nós vemos hoje, por exemplo, as mulheres com muitos direitos, mas nenhuma responsabilidade. Né? Por exemplo, as mulheres têm muito mais direito que os homens.
né? Por exemplo, qual é o direito que o homem tem que a mulher não tem? Não existe. Agora, o direito que a mulher tem que o homem não tem, oxi, tem bastante. Então, a AXA nos mostra a responsabilidade da mulher na família. Ela vai procurar o pai dela, ela vai clamar a ele, ela vai pedir para ele, mas o que aconteceu ali? Essa terra seca que ela estava, igual o evangelista falou, é uma terra que causou nela um desconforto, né? Causou nela alguma coisa, ela disse, não, eu preciso, não adianta eu ter toda essa terra aí, se eu não posso plantar, se eu não posso criar nada, então eu vou procurar meu pai, né? E meu pai vai me ajudar, com certeza ele vai me ajudar. Então, às vezes, irmãos, esse desconforto que aparece, essa enfermidade que aparece, essa porta que se fecha, essa situação que acontece em nossas vidas, é o próprio Deus, muitas das vezes, criando um desconforto em nós para que a gente vá até Ele. Né? Outro dia eu estava vendo, eu não me lembro agora direito a história ali de um pássaro, eu acho que a mãe ali do pássaro, ela cria um desconforto no ninho para obrigar os filhotes a voarem. Porque senão eles vão ficar ali, tá tranquilo no ninho, né? Tão quentinho, tão aconchegado, vem comidinha todos os dias, né? Mas chega uma época da idade deles que a própria mãe deles cria um desconforto ali naquele ninho para que ele saia, para que ele voe, para que ele vá alçar voos maiores. Porque senão ele fica acomodado, né? Você sabe que esse desconforto, né? A gente vai tocar um pouquinho mais nesse assunto, que é uma palavra muito boa, sobre que a história poderia ser rezada dessa forma, assim, que ela poderia ter questionado o Daniel, né? O nome dele, né? Sim. Ter questionado esse, mas por que tu foi fazer aquilo lá, cara? Entende? Eu vivi uma vida boa, estava bem, estava tranquila, e agora tu foi lá e fizeram a proposta tudo, e agora tu nossa vida aqui. Então eles iam viver uma vida de murmuração, Sim. Uma vida de briga. Se a atitude dela procurando um culpado, né? Procurando um culpado. Então eles iam ter uma vida assim, em vez de ser, que nem a irmã falou assim, que dali ia sair a linhagem, né? De Caleb, né? Então ia ser assim uma linhagem de pessoas que iam murmurar, iam brigar, iam, sabe, ia viver aquela vidinha deles ali entre casais. Mas não essa atitude, que nem o pastor falou, ela tomou uma atitude. Em vez de questionar o Daniel, ou questionar, ou murmurar, ou reclamar, ela foi buscar. Ela foi buscar, né? Então hoje nós, na nossa vida de hoje, tem uma galera muito grande que estão ali debatendo entre quatro paredes e não estão buscando a fonte. Não estão indo na fonte. E a fonte tem para dar, sabe? Que é Deus, né? Entende? Nós estamos aqui, no caso, eu faço a esperança, né? Tem essa esperança, não há em muitos casais hoje, né? Não tem esperança de uma vida melhor, de um sol, né? No outro dia, entende? De uma coisa assim mais aconchegante, né? Então, ela, entendendo isso aí, ela não questionou, ela não brigou, não murmurou, ela tomou uma posição, quem sabe entre casal se conversaram, né? Se conversaram e ela se encorajou e foi lá. Sim, porque a leitura que a Marciane fez disse que era pra ele ir, né? Ele Sim, que era pra ir, né? Mas ele não sei, agora ele fala, ela que não, vou o lá, assunto cara. ia ser diferente, né? Porque por causa do tratado deles, né? Sim. Tu sabe que, lembrando, né, que tu falaste agora das heranças, né? Às vezes, sábados foi falado nisso no encontro dos casais, a mulher lá que falou e tal, enfim, ela é uma Tati, ela é psicóloga, psicanalista, e ela falou sobre as heranças, né? Então aqui no caso a Axa, ela herdou a herança do pai dela, foi um deserto, né? E muitas vezes a gente herda dos nossos pais um deserto, que pode ser, que nem ela falou lá, essa psicanalista aí, ela falou, a gente herda amarguras, a gente herda dores que não são nossas, a gente traz os nossos pais, né? Levando para o lado, não é espiritual agora, como é que é o lado psicanalista? Né? Então, assim, tu herda algumas coisas, no caso dela a herança era um deserto, a gente herda esses sentimentos ruins, só que Deus tem uma herança muito melhor para cada um de nós, basta, que nem tu falaste, irmã Júlia, a gente tem iniciativa e buscar ir na fonte certa, ir no lugar certo. Não ir buscar aqui, ali, lá. A gente tem que buscar no lugar aqui, que é... Na verdade, o que acontece é que a grande parte das pessoas hoje, para não dizer a totalidade,
até identifica o problema, né? Olha, o problema no meu casamento é esse aqui, ó. O problema na minha empresa é esse aqui. Meu problema é esse aqui. Eu preciso resolver isso aqui. Mas só identificar não é o primeiro passo, né? É importante, né? Mas não é o suficiente. Sim, porque se eu só identifico, ela identificou. Isso aqui é um deserto, cara. Não tomando atitude, ele vai crescer mais ainda. Ele vai crescer, ele vai evoluir, tornar alguma coisa que poderia ser resolvido facilmente, se tu identifica e logo tu age. Mas se tu não agir, ele vai se tornar alguma coisa fora de controle, né? Exatamente, ele vai evoluindo, vai crescendo. Isso. Tavo, tu já preparou o hino do Alcides? Tá na boca. Então agora Tia Jane chama o homem de Deus aí perto de ti aí. Isso, que o Tavo vai meter bala agora aí. Então esse vai para o Alcides. Eu preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim dessa maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei.
até o fim da... Tá vendo? Agora sim. Foi fácil. Senão nós vamos ter que te trocar. Vamos chamar o Alex de volta. Foi fácil. Pois é, cadê a produção? Mas esse sino aí era do Geza, não era do Geza? Esse sino aí agora... Ficou mundinho. Aí tu vai ver quando o Alcides te pegar. Ele vai vir, né? Ó, né? Glória a Deus! É isso aí, meus irmãos. 20 horas e 47 minutinhos. Já estamos indo pro final do programa aí, né? Então, falando sobre a palavra de Deus que lemos hoje aí da Axa, né? Da filha de Caleb. Nós vemos então que a grande diferença e que muitas pessoas hoje padecem é por não ter essa iniciativa, né? A Bíblia diz que Deus, ele não nos deu um espírito de covardia, ele nos deu um espírito de ousadia, né? Ele nos deu um espírito ousado. Então a Axa, como sendo mulher, ela pediu pro seu esposo para falar com o pai dela, né? Mas eu não sei por causa de que o Otinel não foi, mas ela vai lá, né? E às vezes a gente, por não ter essa iniciativa, meus irmãos, a gente não recebe, né? Porque o que acontece? A gente fica com medo de ir até Deus, né? É como assim, ó, por exemplo, quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, o não a gente já tem, né? Sim. Por exemplo, eu vou lá pedir pro meu patrão um aumento. Eu não já tenho, né? Sim. O que vai acontecer é eu ir lá, daqui a pouco ele vai, né? Agora, com Deus é a mesma coisa, né? A gente às vezes identifica o problema. Nós temos um caso clássico aí daquela mulher que vai gritando atrás de Jesus lá. Ela é sírio-fenícia, né? E ela vai gritando atrás de Jesus, os apóstolos mandam ela calar essa boca e coisa e tal. Mas quando ela vai conversar com Jesus, e Jesus fala para ela o que está acontecendo, ela diz: olha, eu tenho uma filha em casa que está endemoniada. Então o senhor precisa me ajudar. Então o que acontece? Ela identifica o problema, ela sabe que a filha dela não está doente, não está com um problema psiquiátrico, emocional, está endemoniada. Então e ela identifica o problema e ela vai até Jesus e ela insiste, você conhece a história, né? Ela, não é das cachorrinhas, aquela coisa toda. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, irmão, é que não adianta só identificar o problema. Nós precisamos dar o passo seguinte, que é procurar quem pode nos ajudar. Nós temos que ir direto falar com quem pode nos ajudar. No caso da Axa, ela foi falar com o pai dela, porque ele era o dono da bagaça toda ali, né? Ele era o dono de tudo. Quem sabe quando o Caleb deu a terra pra ele, talvez ele nem se ligou que não tivesse uma fonte lá, ou se ligou, sim, sei lá, também eu. Mas talvez não, mas se ela não reclama, tá ok, né? Tá tranquilo. É que nem nós com Deus, irmão. Se a tua vida que tu vive hoje tá legal, então tu não precisa falar com Deus. E Deus vai achar que tá tudo né? Sim, tá tranquilo. Agora, se tu tem alguma coisa que tu quer melhorar, se tem algum desconforto, alguma herança, igual a Marciane falou do encontro de sábado lá, porque a herança, irmã, ela só é tua quando tu pega. Sim. Né? Só quando é tua tu quando tu carrega pega. ela. Agora, se tu dizer, não, eu não quero essa troça, pode dar pra outro. Né? Eu não quero essa herança aí, eu não quero, por exemplo, assim, a gente fala hoje de maldição hereditária, a Bíblia fala sobre isso, né? A gente tem hoje cientificamente comprovado que muitas enfermidades a gente herda do DNA de nossos pais, né? Mas a gente, no poder da palavra e do sangue de Jesus, a gente pode, né? Eu não quero essa diabetes que era dos outros, eu não quero, isso aí não é herança pra se dar pros outros, não é, Também não quero. né? Isso não é coisa de se dar pros outros aí, então fica pra lá, né? E a herança é isso, irmão. Então a gente às vezes traz comportamento lá dos pais, né? Traz pensamentos e a gente acaba, como é que eu posso dizer, incorporando isso a nós como se nós fôssemos isso aí. Sim. Como se nós fôssemos, não, porque eu sou assim, porque não mudo, porque isso, que aquilo, aquele outro. Mas a Bíblia diz que nós devemos de nascer de novo. Então a partir do momento que eu venho para Jesus, aquilo que eu era até então, eu não sou mais. Ou deveria, pelo menos, teoricamente, né? Não ser mais. Então a Axa... Sermos transformados. Isso, né? porque quando nós vamos ver o diálogo de Jesus e Nicodemos ali, é muito claro. Sim. É muito claro. Quando Jesus fala, ó, se não nascer de novo, não vai entrar. É nessa parte que se fala da nova criatura. É. Né? Se é uma nova criatura, quer dizer que eu, no meu entendimento também, esses eros, cortei Não, tudo. tem que ser quebrado. Cortei tudo. Tem que Por ser causa que eu quebrado. cortei? Porque eu sou uma nova criatura, nasci de novo.
Ele está me moldando, né? É. Mas eu sei que o programa está chegando ao fim. Eu quero, Tá, eu quero infelizmente. deixar aqui mais uma palavra, compreendendo que não se diz ali o tempo que eles casaram e o tempo que eles ficaram nessa terra Isso, seca. Não se fala desse tempo. Mas, quem sabe foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe. Não sabe. Alguns meses, sabe? Mas quando ela foi lá, né, que ela viu que estava na mão, então quer dizer que a fonte está lá, Tá lá. a terra está lá. Quem sabe entre eles falaram assim, pá, por que eu não fui antes? Não fui antes. Sabe? Por que eu não fui antes? Era só ir lá e pedir, cara. Sabe? Ficamos, né, pá, Grameando aí, ficamos todos esses grameando, anos aí. ficamos padecendo, né? Por que eu não fui lá? Se eu soubesse, tinha ido antes. Tinha ido logo. Então, quer dizer que a benção está lá. Entende? Está lá a benção. Nós que estamos excluindo ela de nós. Nós que estamos até rejeitando ela. Nós que estamos determinando o tempo de sermos abençoados. Essa irmã determinou o tempo dela. Sim. Se ela fosse, quem sabe, um ano antes estaria na mão. É verdade. Então, para nós também hoje é assim, sabe? Então, não perca a oportunidade, né? Venha logo. Venha logo. E daí, busque logo, sabe? e aí tu vê, irmão, eu também já finalizando o meu pitaco aqui, ela Vamos foi concentrar, pedir, Marciane, ó. ela foi pedir a bênção e ela recebeu a bênção dobrada, né? Exatamente. Porque o pai dela podia ter dado só um poço, mas não, ele deu os superiores e os inferiores. Ele teve o cuidado com a filha dele. Porque se ele desse só os de baixo, alguém poderia ir lá e mudar o curso e aí ela não ia ter mais água. Então, não, ele deu os dois para que ela tivesse continuidade na bênção que ele estava dando. Então, significa que assim, ó, às vezes a gente vai pedir uma coisa para Deus, mas ele vai nos dar porções dobradas do que a gente precisa. Sendo que essa bênção foi para a fazenda dela, para a casa dela, para a família, para os filhos que estariam por vir, para os seus servos, para tudo, sabe? Que nem tem na palavra ali de Paulo e Silas, né? Creia que será salvo tu e a tua casa. Então, a posição de uma mulher, a posição de uma pessoa, seja qual for hoje, que casa que está morando, que família que está, se ela vai lá e toma uma posição, sabe? Tudo lá vai mudar. Verdade. É muito grande o que Deus tem que fazer, conforme tu colocou. Ela foi lá pedir algo e veio com porção dobrada, sabe? Que pena que a palavra está acabando, né? Que agora que está descendo... Barbaridade, agora que tá agora que quentinho. tá Né? Agora, vamos mais um abrindo pouquinho, aqui vamos mais um as pouquinho fontes. então, vamos mais um pouquinho. Tá abrindo aqui. Eu te falei que na hora ia fluir, tu viu? Eu falei pra ti. Ele falou, vai, não, tu falou vai desenrolar. É, vai desenrolar o manto. Vai É, desenrolar. a bênção de Deus, ela é sempre assim, né? A gente às vezes é assim por... Eu não sei o que a gente, eu acho que quer botar Deus dentro de uma caixinha, dentro de um limitador, né? E a gente vai a Deus cheio de dedinho, assim, cheio de, né? Ah, ali, o que tu precisa? Ah, um carrinho qualquer ali, uma Sim. bicicleta, né? E a gente não... Por isso que Tiago disse que a gente não recebe porque não sabe pedir. Né? Ela vai lá, ô pai, me dá aí uma fontezinha aí, me dá Um pocinho é, só. uma coisinha qualquer. Aí o cara fala, não, rapaz, vou te dar as fontes superiores e assim tu vai levar tudo. Né? E com Deus é assim, igual o evangelista falou, muito importante a questão do tempo. Né? Se eu identifiquei o meu problema, quanto tempo eu vou demorar para levar ele até quem possa resolver? Né? É eu que decido. Né? Sim. Eles podiam ter ficado, igual tu falou, 2, 3 anos, mas talvez no primeiro ano nós já foi lá, já. Sim. Né? Então, esse tempo de sofrimento, às vezes, não é Deus tá deixando, é tu que tá demorando para ir. Exatamente. Né? É tu que tá demorando para tomar a iniciativa e cheio de dedinho lá, se eu vou lá pedir, ele não me dá. Não deu, vai de novo, Não tenta dá, de não novo deu. outro dia. Né? Então, tem uma palavra, eu não me lembro onde que é agora, que fala que a bênção de Deus ela é transbordante, recalcada e sacudida, né? Então a gente percebe que a bênção de Deus ela não tem assim, não é uma bençozinho micharia, né? Deus quando ele abençoa de forma transbordante. E a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Eu até marquei aqui, porque eu ia me esquecer. Apocalipse 7:17 diz: e todo deserto em sua vida se tornará um manancial. Não é que nem ali, né? Amém. Estavam num deserto, né? Amém. Quando eu evangelizava, às vezes a gente saía para falar com as pessoas
poder entender, né, a casa do pai. Nós somos pais, somos mães, nós somos filhos, que o filho muitas vezes precisando de 50 pila, 100 pila, sabe? Está ali padecendo um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, inibido, né? Só que, por exemplo, Deus não nos fez inibido. Deus nos fez, né? Para ir lá pedir, né? Pá, mas será que o pai tem? Será que, sabe? Pá, é um pouquinho, quando chega lá, enrola um monte para pedir os 100, e o pai, cara, daqui, eu tenho aqui, vem, sabe? Leva 200, o pai dá. Se o pai não tem, o pai vai granjar. O filho não sai sem da casa, sem ser abençoado. Não, ele não sai. Agora, por que esse filho demora tanto tempo, cara, padecendo, o pai não lá pedir? É nós hoje, o caso da igreja, sabe? Eu vejo que tem pessoas que já identificaram o problema. Sim. Aquele vácuo de tempo sem buscar em Deus, o problema aumentou. Aumentou bastante. Tem mais problema, sabe? Então não vamos mais esperar, vamos lá pedir. Daqui a pouquinho vai acontecer, sabe? Nós temos que buscar em Deus. Tá aqui a situação nossa do povo hoje, sabe? Buscar em Deus que Deus tem para dar. Muito obrigado, Senhor. Verdade, verdade. A questão aqui, irmãos, é aquilo que a Bíblia diz, né? Que nos últimos dias viriam tempos difíceis por causa dos homens, né? Então a gente se complica na vida, a gente se complica na empresa, no casamento, em todas as áreas, por culpa nossa mesmo às vezes, né? Então verdade. Esses dias difíceis, esses dias ruins, que a Bíblia nos adverte que viria, a Bíblia diz, vai vir os dias difíceis, não é porque que Deus quer, porque vai ter homem avarento, homem presunçoso, orgulhoso, aquela coisa toda, que vão gerar esses dias difíceis, né? Então tu vai ver, por exemplo, a igreja não tem problema, quem tem problema é as pessoas que estão na igreja, né? Sim. A empresa não tem problema, quem tem problema é as pessoas. Verdade. Então a gente, por se atrapalhar, muitas vezes acaba acontecendo essas situações que não precisaríamos passar. Na próxima segunda, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos de volta, tá bom, gente? Vamos ouvir mais um louvor. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana em nome de Jesus. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo e nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, faltava amigo. Apenas alguns inimigos, 7 cobradores se aproximavam. Todos assim falavam, devemos levar os seus filhos para ser escravos. E ela chorava, viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar e vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. Fogão que era frio agora está
queimando, celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu, fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando.